Olá pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Heitor e estamos aqui na matéria de Psicologia do Trabalho e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o capítulo do livro A Aprendizagem Humana em Organizações de Trabalho. Espero que vocês gostem muito, que possamos agora rodar essa aula aí que demorou um bocado para a gente fazer. Vamos lá? Em primeiro lugar, galera, a gente tem que saber o que é aprendizagem. O termo aprendizagem, ela tem uma ampla variedade. E geralmente ela é associada a adquirir alguma coisa, reter, segurar e assimilar algum conhecimento. E existem três tradições que, sob a teoria do aprendizado: a abordagem comportamentalista ou behaviorista, a cognitiva e a construtivista. Esse aqui é um quadro das principais abordagens no aprendizado que nós temos. Eu retirei essa foto do próprio livro, então ela pode não estar na melhor definição, porque eu tive que fazer um ajuste para que ela ficasse legível. Então aí a gente tem as características de cada abordagem. A abordagem cognitivista, galera, ela define a aprendizagem como uma mudança de comportamento que resulta da interação do indivíduo com o meio e de processos mentais. Então, você assume essa possibilidade de, além do indivíduo ser fruto do meio, ele também ele tem nele processos mentais que interferem no aprendizado dele. Na abordagem behaviorista, você tem apenas o fruto da interação do indivíduo com o meio. É assim que ele define. É um pouco restrito, essa abordagem. Por isso que a gente vai abordar mais como uma abordagem cognitivista. Já a abordagem construtivista, ela diz que o aprendizado sempre decorre de uma interação entre a informação nova e aquilo que o indivíduo já sabia. Ele não fala muito sobre a questão daquilo do fruto do meio com o indivíduo, mas ele considera algo que é bem interessante, que a gente tem que sempre ter em mente, que você aprende alguma coisa junto e o aprendizado daquela informação, ela pode ser influenciada pelo que você já sabe, com certeza. E as teorias de aprendizagem, elas começaram a ter um papel importante por volta da metade do século XX. A gente vê na metade do século XX o início o momento em que o keynesianismo ele ganha força, o toyotismo é forte como sempre, reestruturando o Japão. E o toyotismo, como é um modelo de produção muito técnico, muito detalhado, ele considerou no seu método de produção as teorias da aprendizagem. E nos contextos dessas organizações, dessas empresas, o aprendizado, ele, além da aquisição e retenção, ele envolve a generalização e a transferência. A generalização no sentido dele usar um conhecimento em uma outra área semelhante, na qual é aplicável. E aqui, galera, nós temos os tipos de transferência no nível do indivíduo. É interessante ressaltarmos que é no nível do indivíduo. Tá bom? Nós temos a transferência lateral, que permite que o indivíduo ele tenha desempenhos que talvez não tenham sido diretamente adquiridos, mas foram adquiridos de maneira semelhante ao próprio ato, como alguém que aprende a pilotar um avião através da experiência em um simulador, certo? A outra transferência seria a transferência vertical, que ela possibilita o indivíduo a aprender alguma coisa mais complexa a partir de conhecimentos mais simples, como um caixa de banco, que ele opera vários programas de contabilidade, e quando esses programas eles tornam-se defasados, ele tem facilidade em desenvolver ou usar os novos programas. E aí a gente vai para a parte que é como que o indivíduo de fato ele aprende. E a gente sabe que os dois tipos de aprendizagem, o informal e o formal, eles dependem de processos individuais, que são as condições internas
né? E as condições externas, as condições internas que precisam ser devidamente ativadas, né? Que aí é individual de cada um, e as condições externas, né? Ou ambientais, que são estimulantes, né? Ou não ao aprendiz, né? E o nosso livro ele adota uma abordagem cognitivista da aprendizagem, porque quando a gente viu lá, a gente percebe aqui, né, que eu tirei daquela imagem esse pedaço que se refere à abordagem cognitivista, o pedaço que fala, porque a gente percebe que ela é uma abordagem que ela é mais completa do que as outras, entendeu? Ela considera o resultado do indivíduo como meio e considera também os processos mentais como elementos da aprendizagem. Aqui nós temos um modelo de processamento de informações. Quando a informação chega, nós temos receptores, registros sensoriais que pegam essa informação e, em seguida, ele leva para a memória de curto prazo, que é aquela memória que, quando a gente acaba de estudar, e a gente diz, pô, tá fresquinho na memória, tá na memória de curto prazo. E da memória de curto prazo, pode ir para 2 lugares. A gente pode ir para o esquecimento, que é muito comum, né? E depois pode ir para a memória de longo prazo, que são aquelas coisas que a gente nunca mais esquece, né? Com certeza vocês estudam inglês, eles sabem que tem uma ou outra palavra que sempre está na ponta da língua, que nunca sai da cabeça, porque essa memória já entrou na memória de longo prazo. E é essa memória que nós temos interesse. Nós temos interesse em aprender de maneira que nós não nos esqueçamos mais do que nós vimos. Apesar de, na memória de longo prazo, também haver a possibilidade do esquecimento, quando aquele conhecimento ele não é estimulado depois de muito tempo, a gente acaba esquecendo, né? E depois, seguindo a memória de longo prazo ou da memória de curto prazo, nós temos o gerador de respostas e os efetuadores, né? Que é como se fosse o ato de fazer uma prova, né? O gerador de respostas e os efetuadores. Nós temos embaixo o controle executivo e expectativa, que são outros fatores que nós vamos ver nos slides à frente. Tá bom, galera? Tudo claro? Então vamos seguir para o próximo slide. E aqui, galera, essa é a parte que eu mais gostei de fazer esse trabalho, que foi sobre estudar como ter um bom desempenho na aprendizagem. Então anota essa parte aí, porque essa aí você vai levar para a vida e com certeza aí vocês vão aprender alguma coisa nova aqui, que eu me surpreendi muito estudando sobre esse assunto. Vamos para o primeiro ponto? Aqui a gente vê que os fatores, né, que influenciam a aprendizagem, e o primeiro ponto seria, no caso de uma mudança no ambiente ocorrer e ela ser relacionada à atividade que eu estou aprendendo. Entenderam? Ou já aprendi e está, por exemplo, na memória de curto prazo. Então, você está aprendendo, o exemplo que ele trouxe aqui, a gente tem um estudante de Power BI, está aprendendo, está adquirindo informações, e na empresa dele começam a implementar o Power BI. Então, aquilo ali no cérebro dele é confirmado que aquilo que ele está aprendendo é importante, ele precisa gravar. Então, você está retroalimentando aquele processo de aprendizagem. E aí a pessoa ela tem um desempenho melhor em aprender aquele fator. A gente tem, olha só isso daqui, galera, é muito interessante porque eu fazia muito errado isso. E depois me falem se vocês faziam também ou não faziam isso. A repetição mental da informação, galera, ela é muito importante. Ela é muito importante. Aí você pode me falar, pô, Heitor, isso eu já faço. Eu fico repetindo as coisas que eu preciso gravar para aprender. Então eu falo lá, por exemplo, uma fórmula b ao quadrado menos 4ac, e fico lá, delta b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado menos 4ac, até gravar, entendeu? E isso é muito bom mesmo. A repetição, ela grava mesmo as coisas. Só tem um detalhe, galera. Para a gente fazer com que o nosso cérebro ele use a repetição a nosso favor, nós precisamos usar a repetição da forma como ele gosta, como o cérebro gosta. E como é que ele gosta? E é isso que o campeão da América Latina em memorização, professor de psicologia e hipnose, Alberto Delisola, ele disse no seu vídeo. Ele falou que nós temos que usar a repetição de maneira espaçada. E dessa forma o cérebro ele vai gostar de certa forma, ele vai sentir a vontade. Então aquela repetição frenética que a gente faz,
ela não é agradável ao cérebro. Em contrapartida, a repetição espaçada, ela funciona. Então, por exemplo, estou fazendo um exercício de cálculo e toda vez que eu vou começar o exercício, tem uma fórmula, alguma coisa que eu uso nesses exercícios do tema, eu repito em voz alta e escrevo ela. E faço o exercício e em seguida dou um espaçamento, né? Um espaçamento que aí vocês julguem com o que vocês acham melhor, para repetir essa fórmula, esse conceito. E da mesma forma, fazer resumos é muito importante, né? Fazer 2 resumos depois que você faz uma aula, depois de uma aula, porque segundo o Alberto Delissola, que ele disse, né? 60% do conteúdo que nós aprendemos em uma aula em um dia é esquecido. Então a gente precisa fazer um resumo de esboço e depois fazer um resumo lógico sequenciando o conteúdo, entendeu? De maneira que a gente possa ensinar alguém com aquele resumo. E em seguida a gente faça revisões espaçadas entre o conteúdo. E aí, a cada repetição, cada revisão, aquele conteúdo vai ser revisado de maneira mais rápida e vai entrando na memória de longo prazo. Vai saindo da memória de curto prazo e vai entrar na memória de longo prazo. Por isso que na escola, quando a gente estudava, ou até mesmo na faculdade, né, a gente estudava um conteúdo um dia antes, a gente estudava, ficava a madrugada toda estudando, e aí chegava na prova, conseguia fazer a prova. Mas aí 2 dias, 3 dias depois você não lembrava mais de nada. Entendeu? Porque você não fez uma repetição espaçada e você não revisou o assunto de maneira que o seu cérebro ele passasse aquilo para a memória de longo prazo. Só ficou na memória de curto prazo. Entendeu? Nossa, quando eu vi isso eu falei, putz, estudei e passei no Enem estudando errado. Muito bom, graças a Deus. Então vamos seguir? Muito interessante nesse ponto, né, galera? Vamos lá? E a transferência, galera, ela é facilitada quando há similaridade entre a situação visada para aprender e a situação de trabalho, né? E quando existem oportunidades para praticar, né? Então, geralmente, a gente está estudando em casa lá alguma coisa do Excel, e aí há a oportunidade da gente passar a usar a mesma coisa no trabalho. Isso daí é reforçado na nossa mente e ajuda o aprendizado. Agora, aqueles 2 fatores, vocês lembram que ficaram 2 fatores que eu falei que iríamos ver nos próximos slides? Então, chegou eles aqui, que seriam o controle executivo e as expectativas. O controle executivo, eles são capacidades que o indivíduo tem de regular as diferentes etapas do próprio aprendizado. Então, é como se fosse uma consciência do aprendizado. Então ele pensa, o que eu já sei até agora desse assunto e como que eu devo decorrer a partir de agora. Eu devo fazer revisões de quanto em quanto tempo. Essa consciência de como ele deve aprender, do que ele já sabe, o que ele não sabe, isso é o controle executivo e influencia diretamente no fluxo de informações do nosso cérebro. E o segundo fator seriam as expectativas. Elas são relacionadas àquilo que o aprendiz acredita que se espera dele. Então, e a gente vê isso direto, nós vemos muito isso, como quando, por exemplo, nós vemos em artigos universitários uma introdução das coisas que serão abordadas no artigo, entenderam? Então, a gente vê lá uma introdução falando, nós vamos falar desse assunto, como influencia naquilo e naquilo outro. E isso cria uma expectativa, e aí ele já sabe o que se espera, o que ele pode ter certeza que ele vai ver ali na frente, e isso, querendo ou não, influencia positivamente no aprendizado. Então, na prática, a gente faria faria uma introdução do que seria abordado numa reunião e depois trataria do assunto mais minuciosamente. Seria um aspecto positivo aí na prática para a gente. Um desses 3, eles se referem a uma recordação ou resolução de alguma tarefa. Então, a gente tem um exemplo, né? Isso é muito amplo. Desde você lembrar algum número de placa, por exemplo, algum CPF, CNPJ, até formas criativas de combinar ideias para solucionar um problema na empresa. Entendeu? Então, é uma categoria bem ampla, mas bem objetiva, né? Que se referem a atividades, né? Já os objetivos afetivos, nós temos os resultados expressos em termos de interesses, atitudes, apreciações ou tendências emocionais. Então, a palavra-chave aqui seria tendências emocionais, como, por exemplo, o tratamento cordial de pessoas em uma fila de atendimento hospitalar.
ceder um assento para um gestante, valorização dos sentimentos pessoais do subordinado. Isso tudo se classificam na categoria de objetivos afetivos. E os objetivos psicomotores referem-se a ações motoras musculares, galera. Da mesma forma que os objetivos cognitivos eles eram ações, mas eram ações intelectuais, né? mais da mente. Já os objetivos psicomotores referem a ações motoras musculares. Então, por exemplo, é digitar um texto com rapidez e precisão, entendeu? Aplicar uma injeção rapidamente, desenhar, ajustar o foco de uma máquina fotográfica, seria tudo isso. E vale ressaltar que a separação dos resultados, né, dessa aprendizagem nessas três categorias não significa que o indivíduo ele pensa sem sentir, ele sente sem pensar, ou ele age sem sentir ou agir sem pensar. Toda ação humana ela envolve os três domínios de objetivos da aprendizagem, tá bom? E agora eu queria perguntar para vocês, o que seria alguém competente? Bom, para mim, como eu sempre pensei nisso, competente é aquele que entrega os objetivos que lhe foram dados. É aquele cara que cumpre a missão do dia. E para vocês, o que seria ser competente? E aqui, de acordo com o significado de competência, significa ter capacidade, ser perito, qualificado, capaz de decidir bem sobre um assunto, certo? E o que se aprende, a gente já viu isso, que o que se aprende pode ser expresso em forma de competências e medidas em termos de desempenho e resultado. Então, a gente vê aqui que o desempenho competente ele é derivado de três ramificações, que seriam as condições ambientais, referentes ao poder fazer, aos conhecimentos, né, saber fazer, e as motivações, querer fazer. E aqui nós temos os contextos organizacionais que influenciam a aprendizagem. Nós temos os recursos, ou a restrição dos recursos materiais e financeiros, né, que podem te afetar e te limitar a aprender alguma coisa, né? A falta de definição de objetivos de trabalho que contemplem a aplicação de habilidades aprendidas, né? E aqui a gente tem um exemplo pessoal meu na Delphis, que é a minha empresa, que eu estou ajudando eles a otimizar uma planilha de medição, uma planilha grande, que todo mês tem um trabalho danado para lançar os dados, e eu estou trabalhando em automatizar isso. E eu estou aprendendo, né? Junto com isso eu estou me aprofundando no Excel e estou tendo a oportunidade de ter esse mesmo objetivo pessoal, entendeu? Compatível. O objetivo que a empresa está me dando é compatível com o meu objetivo pessoal de aprender o Excel. E isso tudo corrobora para um melhor aprendizado. Tanto que eu estou me sentindo muito mais preparado no quesito do Excel. Organizações que costumam responsabilizar apenas os indivíduos pelo nível de competência, entendeu? Sempre transfere a culpa. Se o cara não aprendeu, é sempre culpa dele. E isso influencia negativamente. Agora, uma coisa muito importante também é o acompanhamento, o feedback e a orientação individualizada, certo? O feedback é muito importante, galera. O acompanhamento também, uma pessoa ela aprende sendo acompanhada, sendo corrigida durante o processo, né? O toyotismo faz muito isso, né? Ele corrige os defeitos durante o processo. Uma grande diferença do Fordismo, né? E por isso que os carros da Ford geralmente apresentam muitos recalls e os da Toyota não, né? E as organizações que promovem concursos, premiações, jogos organizacionais, elas também influenciam nisso, porque os caras se sentem motivados, né? É gostoso você participar de um concurso e ganhar um prêmio por ter aprendido e desenvolvido alguma coisa nova para a empresa. Isso é muito interessante para o funcionário. E, consequentemente, esse funcionário vai estar sempre correndo atrás de aprender uma coisa nova, de apresentar um resultado diferente. E isso vai ser bom tanto para ele quanto para a empresa. E aqui a gente tem um checklist, né? Para caso algum de vocês, né, desejem ensinar um conteúdo aos seus funcionários, tenham em mente esse checklist aqui que eu acho que vai fazer uma grande diferença no aprendizado. Seria, primeiro, criar expectativas de sucesso ou confirmação de desempenho. Você estar sempre criando expectativas, vai dar tudo certo, você vai conseguir. Informar os objetivos ao aprendiz e objetivos, galera, de preferência objetivos SMART, né? Aí tem o conceito de SMART aí, que são pequenos, né? Mensuráveis e por aí vai, que são objetivos alcançáveis, mas ao mesmo tempo desafiadores.
E isso estimula alguém. Você dá um objetivo que o cara já sabe, pô, isso é impossível. O cara nunca que ele vai se esforçar da melhor maneira, né? Dirigir a atenção do aprendiz, falar o que ele deve focar, o que ele não deve. Provocar a lembrança de pré-requisitos. Apresentar um material de estímulo. Prover orientação de aprendizagem, ou seja, você ensina ele a aprender, seria sobre isso. Ampliar o contexto da aprendizagem por meio de situações ou novos exemplos. Programar ocasiões de prática, isso é muito importante. Provocar o desempenho e prover retroalimentação, confirmando ou corrigindo o desempenho. E esse 10 aqui fechou com chave de ouro. Para mim é um dos mais importantes aqui dessa lista aqui. E concluindo, galera, entre as competências, né, que são essenciais para o sucesso das organizações, a gente tem proatividade, flexibilidade, criatividade, visão de futuro, originalidade, comprometimento. E aqui contempla o nosso tópico de hoje, capacidade de aprender a aprender. Ok? Temos aqui algumas imagens para ilustrar sobre isso. E ao lado a técnica de Filman, que é uma das técnicas para aprender melhor. E aí eu agradeço vocês pela atenção. Muito obrigado aí. Foi um prazer estar gravando essa aula para vocês. Espero que vocês tenham agora um bom descanso e que possamos nos encontrar daqui a pouquinho no nosso joguinho que eu desenvolvi lá na plataforma. E depois fazer a provinha para vocês, né? Vocês vão responder a provinha. E aí, depois darem sua opinião, eu ficaria imensamente grato, tá bom, galera? Muito obrigado a todos, um abraço.